Esplanada, dependo de ônibus. Dá 8 horas, não passa mais ônibus para a rodoviária, onde eu sou obrigada a recorrer para um táxi, o que foge do meu orçamento. E eu fico imaginando quando eu preciso vir para cá num horário diferente, no horário comum, já não tenho ônibus. Imagina então nesses horários, não dá para confiar. Já fiquei várias vezes na mão por causa do transporte público, porém a mais recente, me reuni com amigos do ensino médio para sair e decidimos sair para nos divertir, barrazinho, mas infelizmente não foi possível graças ao transporte público que não vai até um certo horário. Eu já precisei ir de ônibus e não tinha quando eu fui pro hospital à noite. E eu me consultei, terminou a consulta e não tinha ônibus. Aí eu tive que esperar até amanhecer para pegar o ônibus. Meu nome é Mariana e eu dependo do transporte público. Eu sou estudante, estudo à noite, né? E todos os dias eu sacrifico um tempo da minha aula, saindo mais cedo, para conseguir pegar o transporte, né? Um ônibus e um metrô. Como só funciona até certo horário, né? Eu dependo disso. E muitos dos meus colegas saem até mais cedo do que eu, porque moram mais longe, né? E acabam perdendo aula e levando faltas. Tem professores que não entendem essa situação, né? E eles são muito prejudicados devido a isso. Meu nome é André, né? E estive na casa de um amigo meu, um colega, né? E já era uma hora tarde e não consegui retornar para casa. Eu tive que voltar de novo para casa desse colega meu por conta de horários específicos de ônibus que eles não colocaram. Eu dependo do transporte público até porque eu trabalho em casa noturna e meu expediente na casa termina 3 horas da manhã. Porém, eu tenho que esperar o ônibus chegar até 6, 7 horas da manhã, que é quando ele volta à rotina normal dele. Então, sempre fico dependendo do transporte público. Dessa vez eu fui no show com os amigos da faculdade no Nilson Nelson e era muito tarde e não tinha transporte do Nilson Nelson para rodoviária. Nós fomos andando 2 horas da manhã fazendo esse trecho Nilson Nelson e rodoviária. Chegando na rodoviária a gente pensou que ia ter transporte para as nossas cidades satélites e não tinha, então a gente passou a noite até 6 horas da manhã na rodoviária. O interessante é que tinha muita gente que passa a noite na rodoviária. Acho que são trabalhadores que, enfim, perdem o último ônibus e tem que passar a noite para pegar o primeiro que sai de lá para a cidade satélite. Teve uma vez que eu vim aqui para Esplanada para assistir um show gospel, eu e vários amigos, né? A gente ficou no show até mais ou menos umas 3 e pouquinho da madrugada e a gente retornou para a rodoviária para voltar para o Goiás e a gente ficou das 3 horas até umas 6 e pouco da manhã esperando o ônibus porque não tinha ônibus, né? E assim, a gente ficou bem decepcionado porque o show tão grande, a gente pensou que ia ter infraestrutura e no final não teve. Meu nome é Luísa. Eu sou o Ilan, esse é o nosso filho Benjamin. A gente não tem carro e a gente depende de transporte público e às vezes do particular. O Ilan vai ao trabalho de ônibus todos os dias e quando precisa eu também vou de ônibus aos lugares. Mas no final de semana ou à noite fica mais complicado para a gente ir de ônibus porque os ônibus não passam ou eles passam com uma frequência irregular e nem sempre chegam nos lugares que a gente gostaria de chegar. A gente acaba recorrendo ao táxi, que é muito mais caro, então nem sempre a gente consegue fazer programas culturais ou eventos com a família por conta disso. Transporte 24 horas, eu apoio a Rota Cultural. Transporte 24 horas, Rota Cultural, eu apoio essa ideia. Transporte 24 horas, Rota Cultural, eu apoio essa ideia. Transporte 24 horas, Rota Cultural, eu apoio essa ideia. Transporte 24 horas, Rota Cultural, eu apoio essa ideia. Transporte 24 horas, Rota Cultural, eu apoio. Transporte 24 horas. Rota Cultural, nós apoiamos essa ideia. Transporte 24 horas, Rota Cultural, eu apoio essa ideia. Transporte 24 horas, Rota Cultural, eu apoio essa ideia. E você? Tá bom? Tá cantando. Rota Cultural. Fala bem alto. Rota Cultural. Rota Cultural! Transporte 24 horas. Vamos falar. Não, já ficou de gracinha já.